Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Geometria Analítica e Cálculo Vetorial. Eu sou o professor Reginaldo e nós estamos na parte 2, que trata da geometria espacial. O tema da aula de hoje é a equação paramétrica da reta no espaço. Depois dessa aula, você vai ser capaz de encontrar uma equação paramétrica para uma reta e usá-la para resolver alguns problemas simples de geometria, transformando esses problemas em uma equação envolvendo um único parâmetro. Então, pegue seu papel e lápis que vamos começar os nossos estudos. A definição de equação paramétrica da reta no espaço é a mesma coisa do que a gente viu no plano. Se você não viu, você pode dar uma olhada nesse link. Mas se você não quiser, não tem problema, porque eu vou repetir exatamente o que a gente fez lá, só que de uma forma mais rápida. Antes de falar de equação paramétrica da reta, vamos definir o que é um vetor paralelo a uma reta R. Dizemos que um vetor não nulo V é paralelo a uma reta R e escrevemos dessa forma, com esse símbolo, V, duas barras para indicar paralelo a R, se para quaisquer pontos A e B pertencentes à reta R, o vetor AB é múltiplo de V. Aqui a gente tem um desenho, tá vendo? Você tem uma reta, imagina que ela esteja no espaço, e esse vetor também está no espaço. Dizer que esse vetor é paralelo a essa reta, pela nossa definição, é o seguinte: pega dois pontos quaisquer AB e olha para o vetor formado por AB, que é esse daqui. Se esses vetores forem múltiplos, a reta é paralela ao vetor V pela nossa definição. E lembrando que ser múltiplo significa que se eu multiplicar um dos dois por lambda, eu chego no outro, Ou seja, um deles é igual a lambda vezes o outro. Bem, uma vez que a gente tem a definição de um vetor ser múltiplo de uma reta, a gente vai construir a equação paramétrica da reta da seguinte forma: fixe um ponto A de uma reta R. Aqui está uma reta, aqui está um vetor, e você vai fixar um ponto A. Esse ponto está parado. E seja V um vetor paralelo a esta reta, está aqui. O que a gente vai fazer? Dado qualquer ponto dessa reta R, então você pega um ponto arbitrário aqui agora. A está fixo e o P é um ponto arbitrário. Então significa que P pode ser tomado em qualquer lugar aqui, inclusive no próprio A. Esse P, então, ele está variando. O que a gente vai fazer? Como o V é paralelo à reta R, como a gente viu, o que é ser paralelo? Significa que o vetor AP ele é múltiplo de V. E o que significa isso? Que existe um T real, tal que eu multiplico o T por V e ele fica igual ao vetor AP. No nosso desenho aqui, por exemplo, o AP está maior que o V. Então, eu vou encontrar um T maior que 1 que vai esticar esse vetor V até ele ficar do mesmo tamanho do vetor AP. E esse T ele vai mudar para cada P que eu pegar nessa reta aqui. Esse P ele é variável, como eu disse. Então, para cada P, eu tenho um T diferente. Essa equação aqui ela é dita equação vetorial paramétrica da reta R. E T é dito ser um parâmetro. Como eu disse, esse T vai ser a nossa variável, ele depende do P. Esse T é um parâmetro. E V é chamado vetor diretor da reta R. Bem, com isso a gente tem a nossa definição de equação paramétrica da reta. Agora vamos trabalhar um pouco essa equação em coordenadas. Como é que fica essa equação em coordenadas? Fica da seguinte forma: seja P com coordenadas x, y, z. Então P é a minha incógnita, ele está variando na reta. Essa reta pode ser construída, todos os pontos dessa reta podem ser construídos variando o t, que é o que a gente vai ver. Então, P é um ponto qualquer, x, y, z. E A, o ponto fixo, que eu chamei de coordenadas x0, y0, z0. Esse está parado, esse está variável. E V é um vetor com coordenadas ABC que está fixo também. Então, o A está fixo, o V está fixo. O P é variável. Reescrevendo aquela equação, fica com AP igual a TV. A gente viu essa equação aqui, a equação paramétrica. Vamos colocar as coordenadas. Usando as coordenadas, o que a gente tem? Quem é o vetor AP? O vetor AP é fazer as coordenadas de P menos as coordenadas de A. E o V eu repeti aqui. Com isso, o que a gente tem? A gente tem que, posso passar esse cara para o lado de cá, então eu vou ficar com x, y, z igual a x0, y0, z0 mais t vezes ABC. E aí eu vou fazer essa soma aqui, Multiplico t por ABC e depois somo coordenada a coordenada. x0 com TA, está aqui, y0 com t vezes b, está aqui, e z0 com t vezes c, está aqui. Ou seja, x, y, z é igual a isso daqui. E aí eu igualo coordenada a coordenada. X igual a x0 mais TA, está aqui. Aí no caso eu escrevi a vezes t. Y igual a y0 mais tb, está aqui. Y igual a y0 mais b vezes t, escrevi na outra ordem.
e z igual a z0 mais tc, que eu escrevi z0 mais c vezes t. Essas equações são chamadas simplesmente de equações paramétricas da reta. Então, essa equação é chamada equação vetorial da reta, que também pode ser escrita dessa forma aqui, ou dessa. E essas daqui são chamadas equações paramétricas da reta, porque a gente colocou em forma de sistema, destacando cada coordenada aqui. A gente pode encontrar as duas formas de escrita, tanto essa, que é a vetorial, quanto essa daqui. Nessa forma aqui, a gente percebe que esse é o ponto A, o ponto fixo, e aqui são as coordenadas do vetor V, ABC. E aqui é o parâmetro T acompanhando essas coordenadas. Então, qualquer ponto de coordenadas x, y, z pode ser escrito dessa forma, ou dessa forma aqui. Bem, agora vamos ver um exemplo numérico de como trabalhar com essas equações. O primeiro exemplo é o seguinte: determine as equações paramétricas da reta R, que passa pelos pontos A com coordenadas 1, 2, menos 2 e B com coordenadas menos 1, 4, 2. Esse exemplo é bem simples, é só encontrar as equações paramétricas dados dois pontos. Vamos ver como é que faz. Aqui eu repeti o enunciado da questão para ajudar a gente, né? E eu quero encontrar as equações paramétricas da reta passando por A e B. O que eu preciso? Eu preciso de um ponto fixo, vou pegar esse ponto A aqui mesmo. A vai ser o meu ponto de partida, 1, 2, menos 2. Como vetor diretor, a gente precisa do vetor paralelo ao vetor AB. Vamos calcular o vetor AB. O vetor AB é as coordenadas do B menos as coordenadas de A. Então, menos 1, menos 1, menos 2. 4 menos 2, 2. 2 menos 1 menos 2 vai dar 4. Posso pegar esse próprio vetor para ser o vetor diretor. Mas, como isso aqui tudo é múltiplo de 2, colocando 2 em evidência aqui, vai ficar menos 1, 1 e 2. Então, eu vou pegar como vetor diretor esse vetor aqui que é mais simples. Então, eu vou chamar de V igual a menos 1, 1 e 2, o vetor diretor. Bem, uma vez que eu tenho um ponto da reta e um vetor diretor, as equações paramétricas da reta ficam simplesmente como x, y, z da seguinte forma. Põe as coordenadas do ponto fixo, que eu fixei, 1, 2, menos 2. Poderia pegar como o ponto fixado o próprio B, né? Pode ser qualquer ponto. Você pega um ponto da reta e fixa ele. Mas, então aqui agora vão entrar as coordenadas do vetor que eu escolhi para ser o vetor diretor, no caso esse, multiplicado por t, que é o parâmetro. Aqui vai ficar menos 1 vezes t, menos t. 1 vezes t, t. 2 vezes t, 2t. Com t pertencente aos reais. Bem simples, né? A gente também, como aqui não pediu, poderia ter colocado na forma vetorial, que é a seguinte: x, y, z, aí você escreve simplesmente 1, 2, menos 2, mais t vezes o vetor v, que é menos 1, 1, 2. Tanto faz. Tanto essa quanto essa são equações paramétricas da reta. Essa daqui a gente chama de equação vetorial paramétrica da reta porque está na forma de soma de vetores. E essa daqui de equações no plural, paramétrica da reta, porque a gente tem 3 equações. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo, a gente vai utilizar as equações paramétricas da reta para resolver um problema simples de geometria, né? Que agora a gente tem um parâmetro que nos ajuda a resolver esse tipo de problema. Que é o seguinte: sejam A, B e R a equação na forma vetorial, tá vendo? Determine o ponto C de R, então esse ponto mora nessa reta R, tal que A, B e C sejam vértices de um triângulo retângulo com ângulo reto no ponto A. Aqui eu fiz no GeoGebra o esboço da situação, que é a seguinte: tem um ponto A aqui, você tem um ponto B, tá vendo as coordenadas que estão no problema, e aqui a reta R, né? Ó, aqui está no espaço, tá vendo? Então, eu quero achar, eu pego um ponto C qualquer dessa reta, eu posso deslizar ele ao longo dessa reta. E para cada lugar que ele ocupar aqui, o parâmetro é diferente. Eu quero achar qual é o parâmetro que vai fazer esse ponto C formar com ABC um triângulo cujo ângulo reto está em A. Esse é o triângulo ABC. Ó. À medida que eu movo o ponto C, olha, o ângulo aqui muda. Ó. Tá vendo? Ó. O ângulo aqui é esse. Ó. Ó. Tá vendo que 90 graus está mais ou menos por aqui. Né? Mas eu quero saber qual é o valor exato das coordenadas do ponto C que faz aquele ângulo ali ficar 90 graus. Bem, vamos fazer a conta para a gente descobrir.
Aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho o ponto A, o ponto B e eu quero achar o C. Como a gente viu, a situação é mais ou menos a seguinte. Você tem uma reta R, vou fazer um desenho genérico aqui. Você tem um ponto A e você tem um ponto B. Eu vou desenhar assim. Não exatamente igual está lá na figura, só para a gente ter uma ideia. E a gente quer achar o ponto C, por aqui assim digamos, de modo que esse triângulo aqui, ele seja retângulo, em A. Como é que eu faço para saber que esse ângulo aqui é reto? Eu posso olhar usando vetores para o vetor AC, né, desculpa, e para o vetor AB. Olho para esses dois vetores, esse ângulo aqui vai ser reto quando o produto escalar entre eles for zero. Então eu vou calcular esses vetores, que é o vetor AB. O vetor AB, as coordenadas de B menos a de A. Então vai ficar menos 3, menos 0, menos 3, 0, menos 1, menos 1, 9 menos 8, 1. Pronto, esse é o vetor AB. Agora a gente precisa do vetor AC. Antes de calcular o vetor AC, vamos achar quem é C. C mora nessa reta. Então C tem que satisfazer essa equação. Ou seja, C tem que ser da forma 1, 2, 0, mais T vezes 1, 1 menos 3. Ou seja, as coordenadas de C vão ser 1 mais T vezes 1, vai ser 1 mais T. 2 mais T vezes 1, que é 2 mais T. 0 menos mais 3 vezes menos 3, que é menos 3T. Então, o C ele tem que ter essas coordenadas. Essa coordenada x, essa é a y, essa é a z. Quem é o vetor AC nesse caso? O vetor AC vai ser as coordenadas de C menos as de A. 1 mais T menos 0, 1 mais T. 2 mais T menos 1, 1 mais T. E menos 3T menos 8. Menos 3T menos 8. Pronto. Esse é o vetor AC que depende do parâmetro T. E o que eu quero achar é esse T, de modo que AB e AC sejam perpendiculares. Ou seja, eu quero que AB e AC, o produto escalar, dê zero. E aí eu faço isso. Então vai ficar menos... Qual que é o produto escalar disso? Coordenada a coordenada, menos 3 vezes isso, vai ficar menos 3 menos 3T, mais essa coordenada vezes essa, vai ficar menos 1 vezes isso, vai ficar menos 1 menos T. Essa coordenada, a terceira vezes a terceira, somando, né? Mais, quando eu somar 1 vezes isso, então vai ficar com menos 3T menos 8. Isso tem que ser igual a zero. Resolvendo essa equação, eu vou somar isso daqui. Então, eu vou ficar com menos 3, menos 6, menos 7. Menos 7T e somas constantes. Menos 3, menos 1, menos 4, menos 8, menos 12, igual a zero. E aí eu vou ficar com, passando 12 para cá, menos 7T igual a 12, T igual a 12 sobre menos 7, que é menos 12 sobre 7. Então esse é o parâmetro que, se eu colocar aqui, vai me dar as coordenadas do ponto C, que faz um ângulo de 90 graus nesse triângulo aqui, no vértice A. Substituindo, então, como é que vai ficar? Logo, C vai ter coordenadas 1 mais T, então vai ficar 1 menos 12 sobre 7. 2 menos T, que é menos 12 sobre 7. E menos 3 vezes isso. Então vai ficar menos 3 vezes menos 12 sobre 7. Com isso, o que a gente tem? Que C vai ser igual a, fazendo essa conta, vai dar 7 menos 12, menos 5 sobre 7. 12 é 7, 14, menos 12, 2 sobre 7. E aqui eu multiplico, menos 3 vezes menos 12, 36 sobre 7, tá vendo? Esse é o ponto exato em que o triângulo ABC faz ângulo de 90 graus aqui. Vamos olhar no GeoGebra. Aqui está a situação de novo no GeoGebra, né? E agora eu vou marcar o ponto D, tá aqui, ó, o ponto que a gente encontrou, ó. Ele está exatamente aqui. E aí eu vou olhar para o triângulo ABD, né? Aqui o GeoGebra chamou de D, mas é o nosso ponto C lá. Esse triângulo aqui que é o triângulo procurado, tá vendo? Ó, se eu marcar o ângulo, veja que dá exatamente 90 graus. Agora, para finalizar, vamos ver um exercício para vocês tentarem fazer. O exercício é o seguinte. Primeiro, considere os pontos A e B e determine a reta que passa por A e B. Mesma coisa que a gente fez, bem simples, só achar a equação paramétrica.
O segundo exercício é repita o exemplo 2, agora com o ângulo reto no vértice C. Ou seja, fazer esse mesmo exercício que a gente fez aqui, só que agora eu quero que o ângulo reto esteja no vértice C e não no vértice A, como a gente fez. Mas a ideia é a mesma. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer o exercício que eu vou mostrar a resposta logo em seguida. Vamos ver a resposta? A resposta é a seguinte. V, a gente precisa para achar a equação paramétrica do vetor diretor. Aí o vetor, aqui no caso eu peguei o próprio AB, menos 2, 2 e menos 1. É um vetor diretor da reta. E tomando A como ponto inicial, temos que as equações paramétricas da reta vão ficar nessa forma. No segundo exemplo, o C continua da mesma forma, né? Só que agora a gente vai fazer o CB, que tem essas coordenadas, e o CA, porque o vértice é em C agora. E multiplicar os dois, produto escalar, igualar a zero. Quando você fizer isso, você vai encontrar, em vez de uma equação do primeiro grau, igual a gente fez no exemplo, vai encontrar a equação do segundo grau. E aí é só usar Bhaskara que você vai encontrar dois valores de t nesse caso, t igual a menos 3 e t igual a menos 26 sobre 11. Logo, você vai ter dois valores de c. Um vai ser esse e o outro vai ser esse. Com isso, a gente encerra a aula. E como eu sempre peço, se tiver algum erro de digitação, algum sinal fora do lugar, alguma coisa que eu disse errado, mas que não interfere na aula como um todo, peço que vocês deixem nos comentários que eu vou acrescentar uma errata na descrição do vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.